louvamos ao Senhor pela vida do presbítero Alexandro. No decorrer de todo o mês de maio, nós estamos falando sobre vivermos uma vida vitoriosa. Nós já fomos abençoados por meio de todos os demais que já ministraram a tua palavra, meu Deus, nas quartas-feiras, e eu acredito que hoje não será diferente. Use a vida do presbítero Alexandro. Está escrito que aonde o Espírito do Senhor está, há a liberdade, e nós declaramos a liberdade do teu Espírito neste lugar. Eu estou conferindo ao teu filho a autoridade, discernimento e liberdade da parte do Senhor, para que ele possa ministrar a tua palavra em nome de Jesus. Assim eu oro e declaro os pensamentos e os sentimentos cativos da tua presença. Repreendemos toda distração, repreendemos toda seta do maligno que é enviada para nos impedir de sermos abençoados em nome de Jesus. Assim nós oramos, entregamos os nossos corações e a vida do teu filho nas mãos do Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 7. Amém? Estamos encerrando mais uma campanha, mais uma vitória para o povo de Deus. Repete comigo assim: aquele que começou a boa obra é fiel para finalizar. Amém? E hoje é o fechamento com chave de ouro. Amém? Glória a Deus. Repetindo para a amada igreja, Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 7. Tema da nossa campanha: uma vida vitoriosa. Peço você carinhosamente que não fique disperso e deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Amém? Todas as pessoas que Deus usou aqui, eu creio piamente que não foram elas, foram o Espírito Santo que usou a cada uma desde o início dessa campanha. E eu estou aqui para ser também usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus, vamos lá. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinava perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? É uma pergunta. E com isso tanto mais o odiava por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9: teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinava perante mim. Versículo 10 para finalizar. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivestes acaso? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante em terra? Pode se assentar. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Amém? Amados e queridos irmãos, nesta noite, o tema desta campanha é uma vida vitoriosa. Só que o texto narra que através da vida de José, a vida de vitória, ela começa através de caráter e ela termina através do propósito de Deus sendo cumprido na vida de José. Eu vou repetir para você entender novamente.
A vida de vitória, através da vida de José, ela começa através de um caráter e termina no propósito de Deus sendo cumprido na vida de José. Afinal, quem foi este homem chamado José? A Bíblia fala que José era um filho na velhice de Jacó. José, a Bíblia fala que ele tinha uma túnica que seu pai havia feito para ele. E a Bíblia fala que Jacó, ele era apaixonado por José. Ele amava muito a José. E José era um filho muito querido. Só que ele não era querido pelos seus irmãos. Os seus irmãos não tinham afeto, não tinham amor por José. Porque sempre, quando seu pai José se manifestava, demonstrando carinho, demonstrando sentimento para com José, os seus irmãos tinham inveja. Não gostava dessa tal atitude de Jacó. E uma certa vez, Deus colocou no coração de José um propósito de uma vida de vitória. Deus injertou no coração de José um propósito de uma vida de vitória que ia mudar a história dele, que ia mudar a família dele, que ia mudar o cenário de José. José era um jovem de 17 anos. José não tinha experiência nenhuma. José não sabia o que era derrota. José não sabia o que era deserto. José não sabia o que era ser humilhado. José não sabia o que era ser maltratado. José não tinha experiência nenhuma de que é sofrer. Então, uma certa vez, Deus coloca um propósito de sonho na vida de José, através deste versículo que nós acabamos de mencionar. E o pior erro de José é quando Deus coloca o propósito sobre a vida de vitória. Ele conta para os seus irmãos e conta para o seu pai. E na hora quando ele conta para os seus irmãos e para o seu pai, automaticamente os seus irmãos já aumentam a inveja sobre ele. Os seus irmãos escutando aquele sonho, aquele propósito de vitória que Deus iria cumprir na vida de José, aí os seus irmãos olham para ele, um olha para o outro, não, peraí, esse camarada, ele é o caçula do nosso meio, esse camarada, ele é o menor entre nós, e ele vai reinar sobre nós, não é possível isso, isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. E na hora quando José, ele conta isso para os seus irmãos, automaticamente no coração dos irmãos de José, cria uma revolta muito grande, cria um sentimento de vingança muito grande, só que não para por aí. Depois que José conta isso para os seus irmãos, ele chega para o seu pai Jacó e para a sua mãe e também conta esses sonhos. E na hora quando ele conta estes sonhos para o seu pai repreende ele. Seu pai olha para ele e fala assim, mas peraí, eu, sua mãe e seus irmãos vamos se prostrar diante de você? Em outras palavras, Jacó estava dizendo para José, rapaz, eu sou teu pai. Se for pela lógica, quem tem que se curvar diante de mim é você que é meu filho, não eu e seus irmãos. Não eu e seus irmãos, é você que tem que se prostrar diante de mim. Só que, meu amado, minha irmã, os propósitos de Deus estavam sendo derramados na vida de José. E uma certa vez, os seus irmãos estavam em outro lugar, e o seu pai Jacó chega para José, José, vai até os seus irmãos e vê como que eles estão. A Bíblia fala que José, ele vai até os seus irmãos, só que não acha, e acha eles em outro lugar.
E quando José chega próximo dos seus irmãos, aí vai a trama, aí vai o propósito de vingança para tentar destruir o propósito de vitória que Deus havia feito na vida de José. E José já vai chegando, já vai se aproximando dos seus irmãos que estavam em um lugar determinado. Quando José chega próximo dos seus irmãos, aí os seus irmãos começam a tramar um com o outro. Vamos matá-los, vamos matar, vamos acabar com a vida dele. Não vamos deixar este propósito de vitória acontecer sobre a vida dele. Em outras palavras, seus irmãos estavam aprontando para que o propósito de vitória de Deus não concluísse, não acontecesse. Só que quando Deus quer, tem que acontecer. Só quando Deus coloca um propósito na vida de um ser humano, para viver uma vida de vitória, tem que acontecer. E ali os seus irmãos começam a tramar, a tentar destruir a vida de José. E José vai chegando perto. José sempre foi um jovem ingênuo, não conseguia captar a malícia. E na hora quando José chega perto dos seus irmãos, eram vários irmãos, não era um, dois, eram vários. Eles pegam José, jogam José numa cisterna, num buraco, em outras palavras, e José está ali, no buraco, sem a sua família, sem o seu pai, sem a sua mãe. E na hora quando José estava no buraco, os seus irmãos ainda teve a audácia de sentar e comer um pão, vendo o sofrimento do seu próprio irmão lá na cisterna. Lá na cisterna, eles contemplam José lá no fundo. E José estava lá, abandonado, maltratado, humilhado e sofrendo. José, ele poderia olhar para aquele buraco sem água, sem alimentação, não podendo tomar um banho, não podendo fazer nada, uma escuridão, um buraco, uma cisterna alta, grande, funda. José, ele poderia falar assim: não tem vida de vitória para mim, não tem uma vida de sucesso para mim. Essa promessa, esse sonho de vitória que Deus colocou no meu coração não vai acontecer. José, ele poderia ter isso em mente. José, ele poderia ter isso no seu consciente. Só que o camarada, ele sempre confiou no Deus que ele servia, Adriano. Só que o camarada, irmão Neuza, ele sempre confiou que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir sobre a vida dele. O camarada está ali na cisterna, está no buraco. E os seus irmãos, Natan, sentado comendo pão. E daqui a pouquinho vai aparecendo pessoas se aproximando, caravanas. Vai passando uma caravana e vai chegando uma outra caravana. Os amonitas. Aí os seus irmãos têm uma ideia diabólica. Eles veem os amonitas chegando, e a ideia diabólica que os seus irmãos têm: não adianta matar ele, porque se nós matar ele, o nosso pai vai ficar sabendo que foi nós que matou, porque ele estava com nós. Papai mandou José vir até nós, então a culpa vai cair em nós. Então matar ele não vai resolver. Já sei. Vamos vender ele. Vamos negociar ele. Vamos vender ele como escravo. Então eles tiram José do buraco, vende José para os amonitas. E os amonitas levam José como escravo. Em outra situação, José, quando ele sai do buraco, acredito eu que José, ele deve ter pensado assim:
estou saindo do buraco, vou voltar para minha casa, eu vou voltar para minha vida normal, vou voltar com meu papai, com a minha mamãe, vou voltar com a minha família. Só que não para por aí. O sofrimento desse rapaz não para por aí. Eles tiram José do buraco e entregam José para os amonitas. Agora os amonitas pegam José como escravo, como moeda de troca, e levam José ao Egito. E quando José chega ao Egito, agora os amonitas negociam José para Potifar. Então Potifar pega José e resolve estar com José aonde ele vivia. Só que quem tem promessa de vitória, não importa onde ele chega, não importa onde ele coloca a planta dos pés dele, não importa onde ele vai chegar, mas aonde ele coloca a planta dos pés dele, vai acompanhar as bênçãos do Senhor, vai acompanhar as vitórias do Senhor. Camarada chega no Egito, na casa de Potifar, e quando ele chega na casa de Potifar, a Bíblia fala, Ito, que Deus estava com ele. Aí entra aquilo que eu iniciei a mensagem: caráter. Porque se ele fosse um homem, um jovem problemático, desviado, perturbado, sem o chamado de Deus, sem obediência a Deus, ele ia chegar na casa de Potifar, ia continuar perturbado, e ao invés de ser uma solução para Potifar, seria um problema para Faraó, para Potifar. E ao invés de ser uma solução, ele seria um problema para Potifar. Só que o camarada tem caráter, Adriano. O camarada não é qualquer servo de Deus, pastor. O camarada, ele chega aonde está Potifar. E quando ele está diante de Potifar, a Bíblia fala que Deus estava com José, meu amado. Você não está entendendo isso? Você vai entender. Quando Deus está no negócio, não tem como dar errado. Quando Deus está na tua vida, não tem como você entrar numa luta e sair como perdedor. Não tem como você entrar numa batalha e sair como derrotado. Ele entra na casa de Potifar, quem está no comando é Deus. Agora eu pergunto para você, quem está no comando da tua vida, é você ou Deus? Agora eu pergunto para você, você que quer ter uma vida de vitória, uma vida de sucesso, quem comanda a tua vida, é você ou Deus? Porque quem comandava a vida de José era Deus. Porque quando ele chegou na casa de Potifar, Deus estava com ele. Deus estava com ele, e Deus chegou com ele, irmão. E na hora quando ele chegou na casa de Potifar, mudou o cenário de Faraó. Mudou o cenário de Faraó, mudou o cenário de Potifar. Egito não virou mais o mesmo. Egito virou uma outra terra, irmã Carla. Egito virou um novo cenário. Gente, está calor aqui, peraí. Aí a Bíblia fala, quando ele está na casa de Potifar, me ajuda aqui, santo. Amém, Jesus. Ele está na casa de Potifar. Aí na hora quando ele está na casa de Potifar, as bênçãos do Senhor começam a acompanhar aquele rapaz. É tanto que começa a acompanhar a vida daquele rapaz, que a esposa de Potifar começa a ter dor de cotovelo. Mas peraí, esse rapaz, ele não é injusto. Esse rapaz, o meu esposo trata ele aqui, ó. O camarada era braço direito de Potifar, irmã Neuza. O camarada chegou como escravo. O camarada chegou como um envergonhado. Agora o camarada se torna braço direito de Potifar. Só que Satanás, ele sempre tenta destruir o plano de vitória que Deus tem para os seus. Amém?
E na hora quando aquela mulher, ela bate o olho em José e vê que José ele é protegido por Potifar, agora ela trama um pensamento, um projeto diabólico para tentar destruir aquele elo que Potifar tinha com José. Então aquela mulher, ela começa a persuadir a José. Ela tenta levar José para ter algo com ela. Ela faz de tudo para que José caia nas tentações dela. Ela faz de tudo que José se deite com ela. Só que a Bíblia fala que José ele foi firme. Caráter. Caráter. Você não é minha mulher, você é mulher do meu Senhor. Você não é minha mulher, você é mulher do meu Senhor, você não é para mim. E de tanto aquela mulher persuadir José, ela não vê solução, ela não vê que José não cede aos encantos dela. Agora ela resolve gritar sobre a casa, tramando como se fosse que José está estrupando ela, tramando como se fosse que José estava abusando dela. E ela começa a gritar sobre a casa. Aí de repente, os criados da casa, os empregados da casa escutam e vê uma mulher com um homem gritando. O que vai pensar? É estupro. Aí os empregados da casa chegam, vê aquela mulher toda histérica, gritando, apavorada, com medo. E aí as pessoas entendem que José havia abusado daquela mulher. E quando as pessoas entendem, principalmente Potifar, que aquela mulher ela foi abusada por José, só que na verdade José não abusou dela. José nem tocou naquela mulher. Pelo contrário, ele teve caráter. Ele estava acreditando no propósito de vitória que Deus reservou para ele. Então eles pegam José injustamente e colocam José numa cadeia, e coloca José numa prisão. Só que aquilo que eu falo para você, aonde Deus leva, aonde Deus carrega, Ele vai se responsabilizar. E quando José, ele chega no cárcere, aí Deus coloca um dom na vida de José, interpretador de sonhos. O camarada começa a interpretar sonhos ali de pessoas, e não para por aí. Aí José começa a interpretar sonho de Faraó, e aí José vira governador. E depois que ele vira governador, não vai parar por aí. Eu sei que a hora vai se avançando, mas você vai gostar. Aí não para por aí, ele vira governador. O camarada agora é bem sucedido, Adriano. Já passou dos seus 30 anos, já não é mais um jovem inexperiente, pastor. Já não é mais um jovem qualquer. Agora o camarada é maduro, Natan. O camarada agora é bem financeiramente, está honrado, está abençoado, está vivendo uma vida de vitória, está nadando de braçada, só que a promessa ainda vai cumprir. A promessa ainda não está cumprida. José agora é governador, está na cadeira de honra. Só que olha que interessante, a Bíblia fala que ia ter fome sobre aqueles lugares, 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Repito para você, 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E sabe o que o camarada José fez, irmã Neuza? A Bíblia fala que ele começou a juntar cereal. Ele começou a juntar cereal, porque ele sabia que a terra ia passar pela miséria. José tinha consciência que a terra ia passar pelo momento de dificuldade. Então a Bíblia fala que ele começa a juntar cereal, ele começa a juntar alimento, e vai juntando alimento, e a fome chega, a miséria chega,
a pobreza chegou. Só que não só chegou em Egito. E a pobreza, a miséria era tão grande no Egito, que o povo chegava para Faraó. Olha para você ter ideia, Faraó. O povo pede ajuda para Faraó, e Faraó fala assim, ó, vai conversar com José. Vai pedir orientação para José, porque ele sabe o que você tem que fazer. Pede ajuda para Faraó. Olha para você ver o que Deus faz, meu amado. Olha para você ter noção o que Deus faz. Faraó era como se fosse um rei no Egito. O povo estava pedindo ajuda para Faraó. Faraó olha para o povo, não, peraí. A bola da vez é José. Quem está com a promessa é José. Quem tem uma vida de vitória é José. Em outras palavras, Faraó estava dizendo para o povo, ó, aqui não tem providência, José que tem providência para vocês. Aqui não tem alimento para vocês, vai buscar alimento com aquele que tem a provisão do alimento, José. E o povo vai atrás de José. Aí José começa a vender, a dar e vai, só na negociação. Vida de vitória, vida de vitória, vida de vitória. Compra, abençoa e vai, e vai. Sabe o que eu aprendo aqui? Nesse pequeno detalhe, é quando a bênção chegar na tua vida, quando você tomar posse da sua vida de vitória, você vai ter para dar, para emprestar, para vender e para fazer o que você quiser com a bênção. O que você quiser. Se quiser abençoar, se abençoa. Se quiser emprestar, se empresta. Se quiser vender algo, você vende. Do jeito que você achar melhor, mas a bênção vai estar nas tuas mãos. A vitória vai estar nas tuas mãos. A bênção, a vida de vitória estava nas mãos de José. Ele dava o alimento, ele vendia, ele estava fazendo o que ele quiser. Só que também a miséria chegou na casa de Jacó. A pobreza chegou na família de José. E na hora quando chegou a pobreza na família de José, o povo ficou sem saber o que poderia ser feito. Só que Jacó e os seus filhos ficam sabendo que tem um homem no Egito que tem a providência de cereal, que tem a providência de alimento. Então sabe o que o papai Jacó faz? Papai Jacó pega os seus filhos e fala, ó, vai até este homem e fala para ele vender os alimentos para nós, fala para ele vender o cereal para nós. Então seus irmãos, vai até o Egito, vai comprar mantimento. E quem que era o dono da providência? Quem que era, igreja? Amém, vocês estão prestando atenção. Aí os irmãos chegam no Egito, e na hora quando chega no Egito, eles não conhecem José, eles não têm conhecimento sobre José. E aí sabe o que José faz? Sabendo que são seus irmãos, a Bíblia fala que José enche o saco dos seus irmãos, e enche, e além de encher, coloca o dinheiro deles no saco, porque eles foram comprar. Aí José deu o alimento e colocou o dinheiro que eles haviam comprado o mantimento. E aí eles voltam para a casa de papai Jacó. E na hora quando eles voltam para a casa do papai Jacó, eles abrem o saco, cheio de alimento, e vê o dinheiro retornável. Porque José havia pedido para o dinheiro ser retornado. E eles olham o dinheiro, olham o mantimento. Peraí, avisa o papai Jacó. Papai Jacó fala para eles ir de novo. Só que agora o papai Jacó fala para eles ir com mais dinheiro, porque a miséria vai aumentando, a pobreza vai aumentando, porque eles
para um certo tempo. E eles tinham que ter mais alimento disponível. Papai Jacó dá ordem para os seus filhos voltar para o Egito. E na hora quando eles voltam para o Egito, agora eles voltam com mais dinheiro. Só que agora José ele faz diferente. Além dele tratar bem os seus irmãos ele dá banho nos irmãos, fala para os seus funcionários banhar os seus irmãos e prepara um jantar, um banquete para os seus irmãos. E os seus irmãos ali comem, saboreia. Agora eu vou resumir a história, todo mundo sabe a história. A promessa se cumpriu. Chegou uma hora que José ele se revelou para os seus irmãos. Ele mostrou para os seus irmãos: sou eu, José. Eu mesmo. Eu sou José. Agora sabe uma coisa que eu aprendo com José? É que o Zezinho, ele poderia ter vários motivos para se vingar dos seus irmãos. Ele teve vários fatores para que na hora que os seus irmãos chegassem para comprar alimento, ele poderia ter o coração duro. Eu não vou vender esses alimentos e nem vou dar. Só que o camarada tinha caráter de homem de Deus. O camarada não devolveu o mal com o mal. Tem gente que quer ter uma vida de vitória, irmãos, e só quer fazer o mal. Só quer plantar maldade. José nos ensina que para ter uma vida vitoriosa, você precisa de plantar coisas boas. Você precisa de plantar naqueles que se levantam contra você. Você precisa de estender a mão com aqueles que perseguem a sua vida. Você precisa de ajudar aqueles que se levantam para te humilhar. Ele tinha vários motivos para não ajudar os seus irmãos. Só que mesmo assim ele ajuda. Na hora que o seu pai, lá no início da história, meio que discordou dele reinar sobre eles, José ele poderia se recordar. José poderia ter um sentimento de mágoa, de rancor contra o seu pai, contra os seus irmãos. Só que esse rapaz era diferente. Além dele deixar fluir a promessa de vida vitoriosa, ele era um camarada diferente. Ele era homem de Deus de verdade. Ele era homem de Deus de verdade. Ele resolveu abençoar a sua família. Ele resolveu ajudar a sua família. Sabe o problema que você precisa de entender aqui? É que quando você vai estar sobre a tua família e a sua família maltrata, humilha você, ao invés de você ser igual a José, você quer fazer da tua família um ringue. Você quer se levantar contra os seus. Você quer ter raiva, você quer ter ódio, você quer ter rancor contra a sua família. E está perdendo a oportunidade de ganhar eles para Jesus. Está perdendo a oportunidade de ganhar eles para o céu. Guarda mágoa, guarda raiva, guarda ódio. José não. José não guardou uma mágoa dos seus irmãos. Agora, como que uma pessoa quer ter uma vida vitoriosa, sendo que alimenta a mágoa, sendo que alimenta o ódio, sendo que alimenta a raiva, sendo que alimenta o sentimento de vingança? Não vai ter. Não vai ter vida vitoriosa. José, ele se desprendeu de tudo isso que o sistema da terra oferece. O sistema da terra oferece mágoa, o sistema da terra oferece ódio, o sistema da terra oferece para você odiar o teu próximo, sendo que a Bíblia fala que nós temos que amar o nosso próximo. O sistema da terra faz com que você se levanta contra
membros da sua família. O sistema da terra faz com que você tenha raiva do teu pai, faz com que você tenha raiva do teu cônjuge, dos seus filhos. Só que através da vida de José, a Bíblia está ensinando o contrário. A Bíblia está ensinando a amar. A Bíblia está ensinando a perdoar. A Bíblia está ensinando a estender a mão. Ei, deixa eu te falar um negócio aqui, querido. Você é a única luz que tem sobre a sua família. A sua família está na escuridão, tá? Mas você é a única luz que Deus está usando e vai usar você para separar, para atrair eles para a presença do Pai. Você é a única referência de vitória na sua família. Você é a única referência de uma vida de vitória sobre a tua família. E o diabo sabe disso. E o diabo sabe dessa referência que você tem. Sabe que essa vida de vitória Deus colocou sobre a tua casa, Deus colocou sobre a tua vida, Deus colocou sobre a tua história, Deus colocou sobre os teus. Só que nós aprendemos com este homem que vale a pena acreditar nos propósitos de Deus, vale a pena ter um caráter de homem de Deus, vale a pena ter um caráter de uma mulher de Deus. Vai sofrer? Vai ser humilhado? Vai ser escorraçado? Vai ser maltratado? Vai, mas a promessa de vitória vai acontecer. A promessa de vida vitoriosa vai acontecer. Mesmo que eles não queiram aceitar, mesmo que eles não concordem com a vida vitoriosa que Deus tem para você, mesmo que eles rejeitam você, mesmo que eles menosprezam você, mas a vida de vitória você vai viver. O seu casamento vai ser o melhor casamento da face da terra. A sua família vai ser a família mais vitoriosa da face da terra. Seus filhos vai ser uma geração de vitória. A tua parentela vai ser uma geração de vitória. José, ele deixa bem claro e nos ensina que com Deus não se perde, com Deus se ganha. Eu disse e repito para você entender nessa noite: com Deus não se perde, com Deus se ganha. Porque Satanás poderia colocar na mente de José: abandona esse propósito, abandona esse sonho, abandona essa vida de vitória, não vai acontecer, não vai findar, esquece isso. Só que quem crê e confia no Senhor, ele vai aguentar, ele vai esperar, ele vai suportar. Ele pode passar pelo deserto, ele pode passar por luta, ele pode passar por dificuldade, mas ele confia no Deus que ele serve. Ele sabe que as correntezas não vai afundar, ele sabe que o fogo não vai queimar ele, ele sabe que o deserto vai passar, ele sabe que o tempo da angústia vai passar, ele sabe que o tempo de escassez vai passar, ele sabe que o tempo do desemprego vai passar, ele sabe que o tempo da fome vai passar, ele sabe que o tempo da enfermidade vai passar. Em breve Jesus chegará sobre a vida dele. Ele sempre acreditou
José sempre confiou. É por isso que ele foi honrado por Deus. O problema é que as pessoas hoje em dia não querem encarar processos. Fala para esse irmão que está do teu lado aí: você quer ter uma vida vitoriosa? Então se prepare para os processos que Deus vai colocar. É Deus que vai permitir, vai colocar processos na sua vida, para você chegar à vitória. Esses dias eu estava explicando para um jovem, ele estava todo angustiado, ele veio me procurar ajuda, e eu falei assim para ele assim: varão, uma árvore, para você comer o fruto dela, primeiro você faz o quê? Você planta. E depois de você plantar, para você colher o fruto, você tem que, esperar. Ninguém planta uma semente hoje, para comer ela amanhã, quinta-feira. A vida de vitória também é dessa forma. A vida de vitória também é dessa maneira. Desde quando você chegou na face da terra, já está posto uma vida de vitória para a sua vida. Agora vai de você ter caráter para suportar, para aguentar, para esperar o momento da chegada. Agora vai de você ter caráter de homem de Deus e mulher de Deus, para esperar o propósito de Deus se cumprir na tua vida. Porque se você não aguentar esperar, você não vai viver uma vida de vitória. Se você não tem paciência em esperar Deus fazer, Deus agir na tua vida, sinto muito, você não vai viver uma vida de vitória. Se você não aguenta esperar, se você não aguenta, não suporta esperar a vida de vitória, você não vai contemplar a vida vitoriosa. José, ele só contemplou, ele só tomou posse dessa vida vitoriosa que Deus colocou no coração dele, porque ele aguentou esperar. Ele aguentou esperar. Dói, chora, machuca, mas não tem o que fazer, tem que esperar, tem que aguardar. Foi o que o salmista falou: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para me ouvir. Fala para esse irmão que está do teu lado para finalizar: aguenta, que a vida de vitória vai chegar. Se coloque de pé.